Vou decorar este modelo de oratório e espero te inspirar. Agora, uma coisa que eu quero muito pedir é que dê um coraçãozinho se gostar, faça comentários, pergunte. Se não pergunte, dê um alô, porque tudo isso ajuda a gente, certo? Agora eu vou ler um pouco. Vou ler sobre o que é a reciclagem. É uma recuperação da parte reutilizável dos resíduos de produção ou de consumo. Ele é para reintroduzir no ciclo de produção de que provém. Isso quer dizer, a gente pode usar garrafas de vidro, aí reintroduz ele para ser vidro de novo. Mas no nosso caso aqui, a garrafa de vidro vira um abajur, vira uma luminária. Nós aqui gostamos de reciclar objetos menores e que muitas das vezes são usadas por nós, como também são peças descartadas por outras pessoas e a gente acaba pegando e reutilizando. O nosso foco, além do artesanato feito com materiais reciclados, é poder inspirar pessoas que gostam de artesanato. O oratório anterior, o segundo oratório, eu decorei usando tecido. Neste agora, eu também vou usar tecido, mas de forma diferente, para você ver o mesmo objeto, né, sendo reutilizado de forma diferente. Vamos começar! Este é o terceiro oratório, que eu achei bárbaro nessa ideia, foi ter conseguido maior profundidade com a caixa de leite. Muito legal, muito mesmo. Cola branca, pratinho de isopor, já cortei alguns, dando uma preferência por mais ou menos 3 centímetros. É só medir a altura. Estou usando o mesmo tecido e a cola é a cola branca com PVA. Essas tiras que eu fiz são pequenos blocos. Eles têm uma folga e eu procuro deixar essas folgas nas extremidades, porque as paredes vão cobrir essa folga se houver, né? Então eu estou ajeitando e você vê como é que eu faço. Aí eu percebo que as laterais precisam também de apoio, senão elas ficam se soltando. Para isso é importante fazer logo em seguida o teto e o piso.
Deixei secando e vamos continuar. A parte de dentro é sempre um pouco mais elaborada. Poderia ser simples, poderia ser uma placa só, em vez dessas tiras de placa de isopor. Mas aí eu fiz aqui em cima. Essa parte do teto fiz ela inteira. E a parte do piso fiz também em placas horizontais, sendo que observou que entrou uma plaquinha aqui neste lado. E agora a parte de fora eu vou fazer toda inteira. Onde dá, né? Porque essa parte aqui eu vou ter que dividir. Porque o prato também não alcança. Vamos ver aqui, possivelmente também não. Tá bom? Vamos ver o que nós vamos fazer. Este isopor, ele alcança. É um pouco... Escolhi um tamanho, ele tem mais ou menos 10 por 15, foi aleatório. Vou remover este e este. É melhor colocar a cola quente no isopor, que ele conserva a temperatura. Como vê, agora estou trabalhando diferente aqui do lado de fora. O mesmo fazer com esse lado. Depois das laterais, o teto. Agora eu vou envolver e vou cobrir toda essa parte aqui.
Olha que legal. Sempre muito legal. Eita, beleza. Aqui tem um dentinho, né? Tem um batente, né? E esse batente me atentou muito em fazer uma porta, porque ele é bem largo, né? Daria para ter aberto para um lado e aberto para o outro, ficaria bonito também. Mas eu preferi simplificar. Então, isopor, você percebeu as sequências de que foram colocados? Então, por último, foi a lateral aqui. Por que eu coloquei embaixo aqui primeiro do que este? Porque aqui embaixo ele avança e aqui em cima ele então dá acabamento. O mesmo aqui, né? Dividir no meio, porque não tinha isopor para os dois lados. Aí aqui no meio eu coloquei eles primeiro para depois ter ele aqui bonito, lisinho, legal, direitinho. Agora sim, interessante que eu passei o dedo e percebi. Esse isopor é um pouco mais baixo do que este, então na hora de você abrir os pratinhos e colocar um do lado do outro, procure ver se eles têm as mesmas espessuras. Mas não tendo a mesma espessura, faz o que eu fiz. Eu peguei e dei uma desbastada, até porque aqui eu acredito que eles tenham sido iguais, mas estava com um relevo diferente por conta da caixa de leite. Eu gostei bastante desse trabalho. Essas variações é para mostrar que existem opções, tá bom? E aí eu não vou desistir do pano, porque esse isopor ele é dos pratos de frios e ele é bastante resistente. Então eu vou riscar como se fossem pedras, tá bom? Vamos lá? A minha ideia é riscar como se fosse, como eu disse, pedra. Então o grafite desse lápis faz deslizar, ele aprofunda, eu estou querendo marcar, né? Então ele aprofunda. Se eu quero mais, eu marco mais, pressionando ele. Ó, como eu faço. E aí eu quis testar, por exemplo, essa peça que era de uma tesoura. Usando a tesoura com uma ponta que não tem o grafite, no meu caso, né? Você vê, ele quebra. E aí, deixa eu marcar para você ver. Ele deixa muito irregular, ó. Fica quebrado aqui, né? Olha só. Enquanto que no lápis, olha como ele fica macio, no riscado, bem melhor, não é? Então vamos nós. Vou escolher uma forma aleatória. Estou aproveitando aqui a união dos isopores. Quando eu vou para o lado de cima, eu intercalo. O isopor tem resistência, mesmo assim é preciso sentir o isopor. Então, se você vai fazer pela primeira vez, teste antes e vai ficando assim. Vou usar massa corrida. Eu estou aqui pegando complementos acrílicos, que é um selador. Desliza muito bem, não molha como a água e aproveita para selar.
É um complemento acrílico. Vou usar uma gota, vou usar 2 gotas. Esse corante é bem encorpado, então tem que ir aos poucos. Corantes mais fluidos, mais transparentes, de qualquer forma tem que ir aos poucos. Tem que ser colocado aos poucos. Eu não considero o branco do complemento acrílico, porque ele fica transparente. O grau de transparência vai depender muito da quantidade de corante para a quantidade de complementos acrílicos ou selador, né? Na verdade, eu não uso um outro tipo de selador, eu só uso esse, porque esse selador é um balde que eu compro no material de construções. Bem suave, não é? Gosto da ideia das manchas em oratórios. Eu agora vou deixar a maior quantidade de corante nos encontros desse corante marrom, porque eu ainda vou usar aqui dentro um pouco de azul. Esse pincel de número 9 pode ser também usado maiores. Nesse caso, é bom que seja macio. Então, ele é um pincel chato de número 9, o número 10 é próximo, pode ser usado usos um pouco maior do que este, mas eu estou muito satisfeito com este número. Essa batida para que ele entre nas brechas que eu risquei com o lápis, fazendo um fundo, se quiser fazer este modelo para vender. Faça como o Marlos te deu a dica. Você, quando cria um primeiro modelo, faça uma segunda peça para poder ter depois como matriz. Pode fazer em papelão para você poder ter os tamanhos. Olha como vai ficando. Aqui eu quero liso, arranhado como pátina. E a minha ideia é, nesse segundo modelo, eu usar os mesmos produtos do primeiro modelo de oratório, de forma diferente. Misturando bem. Começando aqui do centro, para ele ter mais força no pigmento e ficar mais suave, onde as placas vão se encontrando, né? Pegando menos, se precisar, descarregue, limpe o pincel e aí comece aos poucos, seguindo as mesmas direções da pincelada anterior. Se esbarrar nas outras partes que não deve, né? Passe o pincel, deslize, uniformize, não deixe manchar muito. Que não queira, né? Você determina. Olha que lindo, suave, super lindo, não? E agora então vamos para o lado de fora, vamos continuar com a mesma cor, o mesmo pigmento amarelo, usado de forma diferente, para você ver que um produto
Tem muitas utilidades, não é não? Tudo numa gota. Lindo que ficou. Não sei se isso acontece com você, mas eu gosto muito dos meus projetos. Aqui embaixo, dê uma olhada. Essa marca aqui é a marca do isopor. Então, achei interessante que tenha ficado, mas aí temos que tomar cuidado com relação às outras partes, né? Como no caso daqui, que tinha tinta e a cobertura que eu estava fazendo era com mais transparência. Aí eu precisei, então, usar tinta para cobrir. Eu poderia ter passado branco, depois entrado com marrom junto com o complemento acrílico, como foi feito, e também daria super certo. Mas eu fiquei até o fim pensando se deixaria ou não deixaria aquelas manchas, porque às vezes eu gosto de fazer isso. Lindo, né? Teto, parte interna. Olha só, super legal. Olha a lateral, bacana. Olha a parte de trás, agora sim eu estou vendo um pouco mais de amarelo. Olha a outra lateral. E olha a frente novamente, o teto. Eu vou dizer como dica. Se você fizer e não gostar, achar que não ficou legal, tem como no caso final da tinta, você passa a tinta branca e recomeça. Se você fez a caixa de leite, também não gostou por alguma razão, dá para pôr outra camada de caixa de leite. Você viu aqui nessa parte interna, eu apenas passei um pouco da massa aqui, ó, na parte interna e logo depois a pintura. Então é bem fina a camada da caixa de leite, mas ela ficou encorpada com o isopor. Gostei de dar continuidade da segunda para a terceira, então temos o tecido e a aplicação da tinta de forma diferente, com mais suavidade na cor, né? Os pratinhos de isopores eu poderia ter coberto com tecido e teria feito diferente, mas eu gostei muito dessa textura que foi conseguida com o lápis. Lembre-se que o grafite que tem no lápis desliza e, como foi mostrado, fica mais uniforme o amassado, né? E aproveitei também, olha só, esses recortes do isopor não prejudicarem nada, não é? Então, projeto terminado. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente, diga se realmente gostou, né? Pode comentar dizendo como fez. Use de inspiração. Esses dois processos que eu mostrei são para inspirar. Você pode acrescentar muitas coisas. Eu pensei em pegar o babado de rede de balanço, que a gente tem bastante aqui, e usar como borda, tipo um gradil. Mas aí eu não quis fazer por conta de manter-se dentro do foco, que é o oratório feito com caixa de leite. Se gostou do curso, comente. Se quer dar uma ideia, comente. Tem sugestões? Comente, certo?
estamos fazendo para você. Espero que realmente dê tudo certo. E aí mais cursos vão acontecer. Eu imagino cursos com caixa de papelão. Super, né? Até a próxima! Siga fazendo arte, o nosso planeta agradece. Tchau!